Eu sou Hudson Portela e seja bem-vindo a mais um programa do Conexão Saúde. Só em março desse ano já foram mais de 500 mil casos de dengue registrados no Brasil. Isso só nos alerta da importância de combater o mosquito da dengue e, principalmente, se imunizar. E para falar um pouco sobre essa doença, nós convidamos hoje a doutora Melissa Falcão, infectologista. Seja bem-vinda, doutora. E para começar o nosso bate-papo de hoje, qual a diferença dos tipos de dengue? Dengue, nós temos 4 tipos de vírus da dengue. Dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. E uma vez que a gente adquire dengue por um desses tipos, a gente fica imune por esses tipos. Então, a gente pode ter dengue até 4 vezes durante a vida. Quando a pessoa adquire dengue, pode ter uma dengue sem sintomas ou dengue com sintomas. Cada vez que você tem um novo episódio de dengue, aumenta a chance dessa dengue ficar grave. Aquelas pessoas que têm a dengue com sintomas pode ter a forma da dengue clássica, a dengue com sinais de alarme, que são sinais que indicam um pré-agravamento, e a dengue grave. Como diferenciar isso aí? A dengue clássica são aqueles pacientes que têm só os sintomas comuns, como febre, dor no corpo, dor ao redor dos olhos, enjoo, diarreia, dor nas articulações, sem nenhum sinal de complicação. A dengue com sinal de alarme é quando, além desses sintomas, tem qualquer um desses outros que eu vou falar, como dor abdominal intensa, vômitos persistentes, sangramento, qualquer sangramento, mesmo que seja escovando o dente, suando o nariz, sangramento na urina. A pressão baixa muito, tem desmaio, tem aumento do tamanho do fígado, fica sonolento, ou tem alteração do seu nível de consciência normal, ou tem uma concentração do hematócrito, uma concentração do sangue, que isso vai ser visto durante o exame médico. Então, qualquer pessoa que esteja com suspeita de dengue, que tenha dor abdominal, que esteja com muitos vômitos, que tenha desmaio, que a pressão comece a baixar, que tenha qualquer sangramento, precisa imediatamente comparecer ao serviço médico para fazer a avaliação, porque dentro de no máximo 48 horas pode estar evoluindo para um choque, para um quadro grave de dengue. Era a minha próxima pergunta. Então, dengue de fato é um problema e precisa ser cuidado. Caso essa pessoa não cuide, qual problema ela pode ter em não ter cuidado desse problema? A principal consequência, o principal problema é a morte. As mortes de dengue, elas são na sua maioria evitáveis. Mas para que a gente consiga evitar essa morte, precisa que o diagnóstico seja feito corretamente, que seja feita uma orientação de como se hidratar. Cada pessoa tem um nível de hidratação diferente, a hidratação é feita pelo peso. Então, uma pessoa de 50 quilos vai ter uma hidratação diferente de 100 quilos. Para aqueles pacientes que têm um quadro clássico, que não tem nenhuma complicação, nenhum sinal de alarme, a hidratação seria 60 ml por quilo dia. Então, precisa ser calculada essa hidratação para cada pessoa de acordo com o seu peso. Além disso, deve-se evitar alguns medicamentos, como AS, ibuprofeno, qualquer anti-inflamatório ou anticoagulante pode aumentar o risco de sangramento e o risco de agravamento desses pacientes. Então, para que tenha essa chance de complicação reduzida, precisa ter febre, tem dúvida do que se trata, procura avaliação médica para fazer a suspeita diagnóstica, segue a orientação do médico, segue a quantidade de hidratação necessária, precisa estar informado de quais os sinais de alarme. Se esses sinais acontecerem, volta imediatamente para o serviço de saúde, porque a partir do momento que acontece esse sinal de alarme, a pessoa precisa ficar internada por um período mínimo de 48 horas, tomando soro na veia. Entendi. Porque em algumas pessoas a dengue se manifesta diferente? Existem pessoas que são mais resistentes, outras menos, ou é o tipo da dengue? Vai ter um segundo, terceiro, quarto episódio de dengue, o risco de agravar aumenta. Isso porque a pessoa produz autoanticorpos que vai acabar, em vez de neutralizar o vírus, vai acabar exacerbando a reação imune do paciente. E tem também os grupos de risco. Então, aqueles crianças pequenas, abaixo de 2 anos, idosos, acima de 60 anos, gestantes, puérperas, mulheres que tiveram filhos há pouco tempo, pessoas que têm doenças outras associadas, anemia falciforme tem muita associação com dengue grave, hipertensão, diabetes, qualquer outra doença não controlada também tem um risco maior de gravidade, mas, independente disso, qualquer pessoa pode evoluir para agravamento. Esse grupo que foi citado tem um risco maior,
Mas não quer dizer que uma pessoa jovem, sem nenhum fator de risco, não possa gravar. Então, sempre precisamos observar, independente do grupo a qual aquela pessoa pertença. Entendi. Mas fora a comorbidade, existem pessoas que são mais fortes ou mais fracas que não teve dengue? Existe algum anticorpo, alguma forma ou não? Isso Não. depende. Não, o único anticorpo associado é aquele anticorpo das infecções repetidas, das infecções sucessivas, que acaba fazendo com que tenha uma resposta mais exacerbada, um caso mais grave. Mas não existe uma alteração específica ou outra, além das comorbidades, que seja associada a uma gravidade maior. Entendi. Então, falando sobre imunização, a gente sabe que desde o ano passado já estão acontecendo as vacinações. Como é que está acontecendo aqui? O que é que a gente precisa fazer? Onde vai? Como a gente busca isso? A vacina da dengue do laboratório Takeda está liberado para pessoas entre 4 e 60 anos de idade. Então, aquelas pessoas com maior grupo de risco, que são acima de 60 anos, os idosos, ainda não estão liberados para ser vacinados por informação do fabricante mesmo. Ainda tem um estudo em curso com essa faixa etária para que possa ser liberada. Não é uma vacina nova, é importante que se frise bem essa informação. É uma vacina que foi bem estudada durante anos antes de ser liberada, então é uma vacina segura. Não tem por que se preocupar em ser utilizada. Apesar de ela estar liberada entre a idade de 4 e 60 anos, nós não temos disponibilidade nos laboratórios privados, porque a rede pública, o SUS está oferecendo a vacina e o laboratório ainda não tem uma capacidade de produção tão grande, então o SUS está comprando toda a produção do laboratório disponível para o país e está sendo liberado o uso gratuito para adolescentes entre 10 e 14 anos. Aí muitas vezes perguntam, mas doutora, por que essa faixa etária? Por que é esse grupo que vai ser vacinado? Porque depois dos idosos, a idade que mais interna com gravidade pela dengue é essa faixa etária de 10 a 14 anos. Isso foi avaliado nos últimos 5 anos e chegada à necessidade de vacinar esse grupo etário. Mas não adianta os pais darem apenas uma dose. A vacina precisa de 2 doses com intervalo de 3 meses. Muitos dos adolescentes que tomaram a primeira dose da vacina não retornaram para tomar a segunda dose depois de 3 meses. Isso faz com que a vacina seja ineficiente. Para que tenha uma resposta adequada, são necessárias que sejam dadas as 2 doses. Então, eu reforço aí os pais que levaram seus filhos 10 a 14 anos para tomar a vacina, que não tomou a segunda dose, que procurem a unidade de saúde para poder tomar, mesmo que já tenham passado desses 3 meses. E aqueles que ainda não levaram seus filhos, levem. Meus filhos, dentro dessa faixa etária, já estão vacinados, já estão protegidos. Era a minha próxima pergunta. Uma dose, então, não funciona? Não. Para ter a resposta adequada, a melhor proteção precisa das 2 doses completas. Tem uma nova vacina que está sendo avaliada aí pela Anvisa para a liberação da Butantan, que vai ser uma única dose, mas ela ainda não está liberada pela Anvisa e ainda não está disponível para uso. Entendi. E quais são os tratamentos recomendados para caso a pessoa teve dengue e aí evoluiu com alguns problemas? O que é que ela precisa fazer? Não foi no médico? O melhor tratamento para dengue é líquido, hidratação. Então, é um tratamento barato e eficaz. Se eu estou suspeitando que eu estou de dengue, eu já começo a aumentar a minha ingesta hídrica, beber água, suco, água de coco, não necessariamente só água. Mas aumento minha quantidade de líquido até chegar na unidade de saúde para que o médico possa fazer o cálculo da minha hidratação necessária durante as 24 horas do dia. Não vou me automedicar e, enquanto houver dúvida se se trata de dengue ou não usar nenhum anti-inflamatório para que esse risco não vá aumentar. Caso tenha qualquer sinal de alarme, ficar internado 48 horas no mínimo esperando essa evolução. E os pacientes que tiverem a forma grave, obrigatoriamente precisam ser internados na unidade de terapia intensiva até que estejam estáveis. A dengue, ela pode agravar de algumas maneiras. Antigamente, o tema era dengue hemorrágica. Então, como todo mundo conhece a dengue que mata, dengue hemorrágica, morreu de quê de dengue hemorrágica? É mais forte, né? É o que se conhece, né? Na mídia, o próprio conhecimento popular. Mas não é esse termo mais que a gente utiliza. Por quê? Porque a dengue mata muito mais pelo choque do que por hemorragia. Então, o paciente pode morrer por dengue por uma baixa importante da pressão, que a gente chama de choque, por sangramento ou por insuficiência de algum órgão. O paciente que está com dengue pode fazer insuficiência cardíaca, insuficiência renal, hepática, pode fazer qualquer insuficiência e também é morte por esse motivo. Então, o termo antigamente
conhecido como dengue hemorrágica, hoje é conhecido como dengue grave. Então, o paciente morre de dengue grave, que pode ser por hemorragia, pode ser por choque, pode ser por incidência de algum outro. Entendi. Eu tenho algumas perguntas aqui que são perguntas da população, algumas perguntas curiosas. É verdade que quando se tem dengue pela primeira vez, nas próximas vezes, o risco de óbito é maior? Sim, cada vez que tem dengue, o risco de gravidade vai aumentando. Então, lembrar de se proteger, utilizar repelente. E uma curiosidade importante, não apenas as pessoas que não estão com dengue precisam usar repelente, mas enquanto está numa fase aguda de dengue, que nós chamamos de viremia, a fase que o vírus está circulando no sangue, que são os primeiros 8 dias, a pessoa com dengue também precisa usar repelente, porque senão os aedes que estão circulando na sua residência vão picar essa pessoa, vão se contaminar e vai acabar transmitindo para outras pessoas. Uma pessoa não passa dengue diretamente para outra pelo contato. A dengue é transmitida pela picada do inseto, mas se o inseto se contaminar picando aquela pessoa e depois picar outro familiar ou outra pessoa que seja, vai contaminar aquela pessoa. Uma pessoa que já teve dengue, eu acredito que nesse período ela não pode tomar vacina? Depois do episódio de dengue, tem que aguardar um período de 6 meses para tomar vacina. Entendi. Eu achava que era nesse período que você falou da viremia. Não, esse é o período que, durante a fase febril, ninguém pode tomar vacina nenhuma. De nada. Entendi. E para tomar vacina de dengue, após o episódio, 6 meses depois. Ok. Não é toda pessoa que desenvolve a dengue hemorrágica? Sim, não é toda pessoa, vai ser uma minoria. Vai ser uma porcentagem bem pequena que vai desenvolver uma dengue com sinais de alarme ou uma dengue grave, mas são esses que têm a dengue grave que têm o risco de morte. Então, a gente sempre tem que estar atento a esses sinais de gravidade. Quando a gente fala sinal de alarme, são sinais que evidenciam que o paciente está extravasando líquido, que está perdendo o líquido dos vasos e que vai agravar, entrar em choque e que pode morrer. Então, não é todo mundo que vai agravar, mas a gente sempre tem que estar atento em todos os pacientes, independente de serem de grupos de risco ou não, para avaliar se ele vai agravar. É isso, né? Algumas informações importantes aí para prevenir, que a gente sabe que prevenir é mais importante, e evitar que você pegue dengue, seu familiar ou os amigos da sua redondeza aí do seu bairro. Eu queria fazer uma última pergunta e também uma alerta para a população de como a população pode se prevenir, se proteger, desde tudo que você já falou aqui. Acredito que dá um comando aí para faça isso, que vai evitar e até facilitar o trabalho dos médicos, da saúde do Estado. Eu acho que essa é uma das perguntas mais importantes, porque a prevenção é a melhor forma de combater a doença. Eu tenho ouvido aqui nos últimos episódios isso. A prevenção é melhor e mais econômico, então facilita para todo mundo. Para tudo, para todas as doenças, né? Prevenir sempre. Como é que a gente pode prevenir a dengue? Pela vacinação, mas a vacinação, por enquanto, ainda está muito limitada. Então, essa faixa etária que pode se vacinar, eu recomendo que se vacine, que procure a unidade de saúde, é segura e é eficaz. Para a população que ainda não pode se vacinar, tem a proteção individual com uso de repelente. Grávidas também devem usar repelente, podem e devem, porque a zika, apesar de estar com a circulação menor, continua circulando. Então, uma grávida que seja infectada pela zika pode ter uma infecção grave, com microcefalia, com outras alterações. Então, uso de repelente, repetir de acordo com a orientação do fabricante, independente de qual seja a composição desse repelente. Repelente de ambiente, inseticida, né? Também pode ser botado no ambiente para diminuir, botar telas em paredes, também ajuda. E o principal, combater o Aedes. Se não tiver Aedes, não tem dengue, não tem zika, não tem chikungunya, a gente consegue uma eficácia muito maior nesse combate aos arbovírus, que são as doenças transmitidas por vetores, por insetos. Para isso, tem a parcela da população e tem a parcela do governo. O governo precisa fazer sua parte, com os agentes de saúde, então deixem os agentes de saúde entrarem nas suas residências quando eles forem visitar, colocar larvicida nos ralos, procurar se tem algum foco, bromélias, são plantas que ajudam a acumular água e acabar aumentando essa proliferação de Aedes. Então, deixe os agentes de saúde trabalhar. Limpeza pública, coleta de lixo adequada precisa ser feito,
para que não fique materiais acumulados na rua que vão acabar acumulando água. Saneamento básico, a população precisa ter um saneamento básico também para evitar essa aglomeração de água. E a parcela da população, cada um precisa contribuir. Como é que eu posso contribuir? Olhando pelo menos uma vez na semana na minha residência, atrás da geladeira, caixa de ar-condicionado, calha, piscinas, vasos de água, pneu, qualquer local onde possa ter água acumulada precisa ser verificado. Inclusive, os potes de água dos animais. Muitas vezes a gente deixa aquela água ali, ficar de um dia para o outro, ninguém troca. Quando trocar a água dos animais, lavar aquele recipiente, não apenas trocar sem uma limpeza, para evitar que essas águas se acumulem. A dengue se prolifera muito mais em água limpa do que em água suja, mas tem pesquisa também mostrando que mesmo o esgoto já foi identificado lá da Aedes. Eu acho que a concorrência está tão grande que eles estão se adaptando aí a qualquer ambiente. Então vamos avaliar a nosso próprio domicílio, o nosso local de trabalho, cada um fazendo sua parte. Esse trabalho aí diário e constante vai ajudar com que você, sua família e que toda a população previna e evite a dengue. Obrigado, doutora, pelas dicas. Então, fica ligado aí, dá essa vasculhada em casa, no bairro, no quintal, e tira esses focos para evitar um problema maior para sua família, para você e para a redondeza aí do seu bairro. Então, é um episódio muito importante para evitar aí todo esse problema aumentar, e a gente sabe que a dengue aí está passando por um momento que a gente vê os casos aumentando. Então, vamos cuidar disso, porque é importante. Então, mais uma vez, prevenção é melhor. Obrigado por você ter ficado até aqui nesse episódio. Obrigado, doutora. E fica ligado que na terça-feira tem mais episódio às 14 horas.